Toda grande viagem começa com um primeiro passo. E o nosso primeiro passo aqui é responder a pergunta: o que é a reserva de emergência? Então, vem comigo aqui que vamos responder juntos o que é a reserva de emergência. Bem, como o próprio nome diz, ela é uma reserva de dinheiro que você vai usar quando realmente acontecer alguma emergência. Construir uma reserva de emergência, eu posso te garantir uma coisa: muda completamente o jogo da vida. A reserva de emergência é o seu primeiro investimento. É o primeiro investimento que nós temos que fazer na fase da vida financeira que eu chamo na fase do sofrimento. Eu falo que é o primeiro investimento porque muitas pessoas me procuram falando que querem investir em ações, querem investir em imóveis, querem montar negócio, mas muitas delas não têm sequer uma reserva de emergência. E aí vai viver nessa fase da vida financeira, que é a fase do sofrimento, para sempre. Olha, se você não sabe o que é fase do sofrimento, caso você não tenha ainda assistido o meu treinamento, Fases da Vida do Investidor, eu recomendo que você assista esse treinamento, Fases da Vida do Investidor, porque ele é muito esclarecedor. Sabe, ele fala muito sobre o momento de vida que você está, como você não cair em armadilhas e como você criar um plano para a sua vida financeira, para realmente você ir do zero ao milhão com muita saúde financeira. Então, não deixe de assistir o nosso treinamento Fase da Vida do Investidor. Enquanto você não criar a sua reserva de emergência, você estará vivendo na fase do sofrimento. Bem, apesar de parecer algo muito simples, muitas pessoas cometem muitos erros na hora de formar a sua reserva de emergência. Ou pior, né? Muitas pessoas passam a vida inteira e nunca formam a sua reserva. A reserva financeira, eu chamo ela de seguro da dignidade humana. Tá? Toda a sua vida se torna muito mais estável, muito mais segura, muito mais tranquila, e você não corre riscos de ficar assumindo dívidas indesejadas com altos juros. E mais, né? Quando você tem uma boa reserva de emergência, você pode se aventurar numa transição de carreira, né, no momento de um período sabático, fazer uma capacitação no exterior, tirar uma licença não remunerada, algumas coisas nesse sentido para poder alavancar a sua vida, viver um sonho, né? Ou até no momento de dificuldade, de doença, poder fazer a sua opção de cuidar da pessoa, de você, da sua saúde, ou de quem, né, quer que você deseje, em função de você ter ali um capital financeiro suficiente para superar, para viver essa fase da vida. Imagina, por exemplo, um seguro de um carro. Acho que uma boa ilustração é essa. Para a maioria das pessoas, o carro é um dos seus bens mais valiosos, né? E a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, a maioria delas fazem seguro do carro. Ter seu carro roubado ou sofrer um acidente é um evento de alto impacto financeiro. E as pessoas precisam de alguma ajuda, precisam recorrer imediatamente a alguma ajuda. Então, o que as pessoas fazem geralmente quando tem o seu carro roubado ou quando batem o carro? Acionam imediatamente a indenização do seguro. Os dois eventos mais comuns que justificam a existência de uma reserva de emergência são justamente a perda da renda, da fonte de renda e gastos imprevistos que você pode ter. Então, perda da fonte de renda ou gastos imprevistos são que justificam, né, a formação de uma reserva de emergência. A reserva de emergência é o nosso seguro, né? Eu costumo dizer que a reserva de emergência é o seguro da dignidade humana. Ela deve vir antes de qualquer outro investimento e ela é a base de toda e qualquer tranquilidade financeira que você pode ter. Eu também gosto de chamar a reserva de emergência de caixa d'água. Sabe por quê? Teve um dia que eu recebi um amigo que mora em outro país, ele veio aqui visitar-me no Brasil. E perguntou, né? A gente estava num prédio e tal, ele começou a perguntar, mas o que é aquilo ali em cima das casas? E eu expliquei que era uma caixa d'água. Ele falou assim, caixa de água? Né? Falou assim, por que vocês brasileiros guardam tanta água nessas caixas em casa?
né? Eu falei para ele, começamos a conversar. Na hora achei curioso, mas entendi a seriedade da pergunta dele. No país dele não tem caixa d'água, então eu expliquei que o Brasil, por ser um país tão grande, a gente tem problemas de infraestrutura e nós temos problemas com o abastecimento de água, que ele é irregular. Logo, a gente precisa ter uma reserva de água em casa, ter uma caixa d'água. E caso falte água por algum momento, ela vai suprir a nossa necessidade, né? Expliquei que a gente já passou também por alguns momentos de seca, de crise hídrica, e que neste momento as empresas de abastecimento simplesmente cortam o abastecimento de água e por isso as caixas d'água são tão necessárias. Também um fato interessante que eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu falei para ele, eu expliquei que o tamanho das caixas d'água mudam de acordo com a necessidade de cada família, de cada casa. Por exemplo, um casal tem uma necessidade de uso de água diferente de uma família com 4 pessoas e muda também completamente a necessidade da água para uma empresa, por exemplo, com 200 funcionários. Então, cada casa, cada caso é um caso, cada casa é um caso diferente. E também não é assim, né, em nossas vidas. Então, o objetivo da reserva de emergência é ser um recurso que esteja disponível a qualquer momento em caso de uma necessidade inesperada. E isso pode acontecer com uma demissão, uma urgência médica, algo inesperado que possa acontecer, como esses que eu citei para você. O tamanho da reserva de emergência varia de acordo com as despesas mensais que cada pessoa tem. E por isso, nós vamos estudar isso detalhadamente nos próximos passos. E a segunda pergunta é: quem deveria ter uma reserva de emergência? E eu vou explicar para você. Quem deveria ter uma reserva de emergência? Vem comigo que eu vou te explicar.